Olá, tudo bem, turma do 9º ano? Tudo certo aí com vocês? Hoje a gente dá início então a mais uma videoaula de arte, a nossa terceira aula com conteúdo do 4º trimestre. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto que nós estávamos tratando lá na nossa live. A gente vai falar sobre uma transição, a gente está falando sobre uma linha do tempo, né? Um tempo que delimita períodos da arte, né? Então é necessário que a gente faça essa divisão para a gente entender os contextos sociais que aconteciam lá naquele período, por que a arte ela se desdobra dessa forma, né? Como que ela vai se desdobrando, vai se desenvolvendo, né? Como que a gente percebe que uma linguagem da arte, por exemplo, como a dança, o balé, que é clássico, então a pintura, ela era feita, ela era desenvolvida de uma forma, ela tinha um conceito, e aí por que isso vai se desenvolvendo, vai se modificando? A gente está falando sobre isso nessas nossas aulas e sobre essa divisão de tempo, né? Nós estamos vivendo num período contemporâneo e nós tivemos vários períodos anteriores ao nosso. Tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente produz hoje em relação à arte, não acontece agora. Vem de um desenvolvimento, né? Que tem todo um contexto social envolvido, tem toda uma situação que nós precisamos entender. E aí, para que a gente não caia naquele conceito de julgar a arte, mas isso não é arte. O que o Leonardo da Vinci fazia lá no Renascimento é arte. Aquilo é pintura. Mas isso que o Jackson Pollock está fazendo, aqueles respingos de tinta, isso não é arte. Isso é só simplesmente jogar a tinta na tela. E não é bem por aí. O contexto social em que o Leonardo da Vinci vivia é muito diferente do que o Jackson Pollock viveu. Isso não significa que um artista seja mais importante ou menos importante que outro. Que um movimento artístico seja mais importante ou menos importante que outro. Isso significa que a gente está vivendo em constante modificação. E isso é maravilhoso. A gente precisa apenas pegar o que os nossos antepassados nos trouxeram de bom e aplicar ao que a gente vive agora, a nossa realidade, né? Porque vejam só, hoje eu estou dando aula para vocês aqui numa sala vazia, falando para uma câmera. Quando que a gente ia pensar que isso ia acontecer? Mas isso não significa que a minha aula seja pior, porque eu estou dando aula aqui para uma câmera, né? Isso não significa. Isso significa que a gente está vivendo esse contexto agora e que a gente está se adaptando a ele e trabalhando em cima disso. E é o que acontece com a arte. Então a gente viu lá na nossa apostila, e eu falei um pouquinho para vocês lá sobre o Kuning, esse artista, que representa então a dança moderna, né? A gente fala assim, é muito comum que as pessoas chamem qualquer tipo de dança que não seja clássico, balé clássico lá, com aquela saia, o colã, o tutu, aquele figurino, chame de dança moderna ou dança contemporânea. Mas isso não está correto. A gente precisa entender que existe uma forte diferença entre a dança moderna e o balé, certo? Então, o balé, as bailarinas, elas tinham uma postura diferenciada, e na dança moderna, a postura dos bailarinos, ela se modifica. Não só a postura, como todo o contexto. Aqui tem uma imagem do Kuning, que foi um dos grandes artistas, um dos grandes coreógrafos e bailarinos, que representam aí a dança contemporânea, a dança moderna, e ele trouxe inovações para esse campo das artes, né, que é a dança, e ele foi à frente do seu tempo, assim como outros artistas, como a Martha Graham, que está lá na nossa apostila, a Mary Wigman, tem muitos outros bailarinos que tiveram uma importância muito grande para essa transição aí da arte na dança também, né? Então a gente percebe que os artistas eles começaram a trabalhar com os recursos que eles têm ali no seu tempo. Aí artistas como o Kuning saem lá do palco italiano, daquele palco tradicional onde o balé acontece, as pessoas olham, observam
narrativa e leva a dança para outros espaços, outros cenários, né? Então a dança contemporânea ela não se atém apenas ao palco. Ela pode ser executada numa rua, ela pode ser executada dentro de um espaço expositivo, do museu, do ginásio, enfim. E ela trabalha com uma diversidade muito grande de cenários e de movimentos. Além disso, o figurino também é completamente diferenciado. Os movimentos para Cunningham, eles eram importantes, muito mais importantes do que uma história literal que fosse contada. A gente sabe que os balés antigos, como o Lago dos Cisnes, que a gente conheceu, geralmente contam contos, histórias, né, ou de fadas, ou de princesas, enfim, um tanto mitológicos, né, e sempre tem um contexto histórico envolvido ali, uma história de maneira literal contada. E os movimentos do corpo do bailarino contam uma história. Já na dança moderna, contemporânea, a gente não vê isso. A gente vê uma expressividade muito grande, né? Então, os movimentos em si, eles demonstram muito mais a força ali daquele artista que está se expressando através do corpo, tem um apelo expressivo muito grande, e não tanto um contexto histórico, né? Um segmento para que a gente possa entender ali aquela dança. É mais uma expressão mais livre, assim por dizer. E esse artista, ele traz, então, essa inovação. Ele se desvincula da narrativa, né, que é o enredo que uma história conta, como no Lago dos Cisnes, e ele traz para a dança uma liberdade muito grande. Assim como fizeram os artistas, os pintores, né, do período moderno também. Eles se desvinculam daquelas regras lá, da pintura, do Renascimento, daquela temática que tinha enraizada, né, dos retratos, cenas mitológicas, cenas bíblicas, e eles trazem então uma temática mais livre, uma temática mais liberta e uma maneira mais liberta também de se expressar visualmente. E aí, como na pintura, nas artes visuais, a dança também acompanha esse tema, né? E é o que a gente está falando um pouquinho nesse trimestre. Para os dançarinos contemporâneos, qualquer movimento pode ser um material para dança, qualquer procedimento pode ser um método, qualquer parte do corpo pode ser usada, né? Então a gente não se limita só ao tronco, às pernas e aos braços. Qualquer área do espaço cênico pode ser utilizada, então não tem um espaço específico que o artista precisa. A dança pode ser em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente, em qualquer cenário. E a música também se diferencia, né? Existem vários estilos de música que embalam aí as danças contemporâneas. Então agora que a gente já descobriu um pouquinho da diferença das danças contemporâneas, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do que está escrito ali na página 7, porque para a gente fazer essa transição, né, podemos chamar de contemporâneo tudo aquilo que diz respeito ao tempo atual, mas podemos usar essa palavra para nos referirmos a algo que existiu no mesmo tempo. Então, como eu fiz para vocês lá aquele exemplo, né, a gente pode dizer lá que o Picasso foi contemporâneo ao Salvador Dalí, por exemplo, porque eles viveram em momentos, no mesmo momento ali, né? No mesmo período. Então eles foram contemporâneos uns aos outros. Não quer dizer que só quem vive nessa época que nós estamos seja contemporâneo. Contemporâneo é aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, gente, aí eu gostaria que vocês voltassem no tempo e a gente falasse um pouquinho sobre os manifestos. Na arte moderna, eu vou ler um trecho do livro e a gente vai falar sobre isso. Na arte moderna foram publicados documentos chamados manifestos, nos quais alguns artistas se preocupavam em especificar o que podia ou não ser considerado como a arte daquele determinado movimento, né? O expressionismo, o surrealismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo. Na arte contemporânea isso não acontece, porque esse tipo de arte é plural e não existe algo que a defina previamente. Então, lá na semana de 22, os artistas se reuniram e eles estavam cansados, eles romperam aí com esses preceitos clássicos, como eu falei no início da aula, e eles então precisaram formalizar isso na maneira de um manifesto.
que vinha para o Brasil e que comia toda aquela referência, porque antropofágico é algo meio canibal, que a gente come, e eles deglutiam aquela informação que eles traziam em forma de arte brasileira, genuinamente brasileira. Então esses artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, eles tentaram de alguma maneira fazer uma arte muito brasileira. Mas para isso eles precisaram criar um manifesto, né? Como se fosse um documento que provasse que aquilo ali é arte moderna, né? E aí na contemporaneidade a gente não vê isso, porque a arte contemporânea ela traz muitos outros subsídios, né? Então a gente não tem uma formalização do que é arte contemporânea, diferente da arte moderna que existiam com os seus manifestos, né? E aí a gente percebe então que quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando de uma arte que é tanto multidisciplinar, ou seja, abrange várias linguagens da arte, mas que também se utiliza de vários outros recursos, né? Então a gente tem muitas linguagens hoje contemporâneas e a gente vai começar a trabalhar sobre elas a partir da próxima aula, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente falou um pouquinho mais sobre a definição dessa diferenciação entre a dança, né, contemporânea, a dança clássica, né, para a gente perceber que todas as linguagens da arte, elas também se desenvolveram dessa forma, elas foram de certa forma se libertando de algumas imposições que eram feitas, né, nos períodos anteriores que estavam a nós, e ela vai se desdobrando com o tempo, tá bom, gente? Para a gente ficar bem situado no que a gente pode classificar como arte contemporânea, arte moderna, arte clássica, certo? Então um grande beijo a todos e até a próxima